bom dia para você. Hoje é 6 de fevereiro de 2022. Seja bem-vindo ao Agrofag. Mais um domingo cheio de informação e novidade para o setor agro, não é mesmo, professor Celso? Bom dia. Bom dia, Toniela. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa programação. Vamos às principais notícias dessa edição. Produto de alto valor nutritivo e de sabor adocicado. Estamos falando do milho doce. Você conhece essa variedade? Entre as principais características, a semente plantada gera uma espiga 4 vezes mais doce do que o milho comum, que apresenta teor de açúcar de apenas 3%. Apesar dessa diferença, o manejo é o mesmo. Show Rural Copavel, tudo pronto para o evento que começa nesta segunda-feira. Tão diverso quanto as opções de cores desse jardim são as oportunidades de negócio e conhecimento que o Show Rural Copavel oferece ao visitante. O presidente da cooperativa, Dilvo Grolli, conversa com a nossa equipe a respeito das expectativas para a feira. E quando nós fizemos o evento de 21 online, o produtor assistiu, mas o produtor ele quer tocar na planta. Ele quer olhar a vagem, ele quer olhar a folha da soja, ele quer ver se a haste da soja comporta aquela carga, aquela maior produtividade. Procura por seguro rural aumenta entre os produtores após perdas causadas pela estiagem. Dentre os estados mais afetados pela seca e que mais contratam um seguro rural, o Paraná tem 30 mil acionamentos. Isso é mais da metade do total de apólices contratadas no estado. Empresa cascavelense é a primeira do Brasil a ser contemplada com o selo Semente Legal para feijões. Esse selo, onde ele é rastreado, né? E o agricultor que compra, ele tem a garantia que ele está comprando uma semente com padrão genético de qualidade. Certamente ele vai produzir um feijão assim puro. E isso eu acho que vai melhorar muito o nosso consumo de feijão, o mercado para o consumidor final. O objetivo é o consumidor final ter qualidade. Você vai saber quais estratégias podem ajudar no controle do mofo branco. A primeira medida do produtor, se ele está plantando numa área nova, é escolher sementes idôneas, né? Semente que tem origem, ou seja, semente mesmo, né? Certamente essa semente não vai estar levando o escleródio junto. O Agrofag está no ar. A pesquisa científica tem desenvolvido diversas cultivares para garantir renda e produção ao agricultor. Mas a natureza também faz a sua parte. Hoje vamos conhecer o milho doce. Muita gente já ouviu falar. Ele é um produto de alto valor nutritivo e de características próprias, principalmente o sabor adocicado. O repórter Thiago William conversou com pesquisadores para saber mais sobre essa variedade. Esse não é um milho qualquer, mas pode facilmente ser confundido com outros cultivares. Conhecido popularmente como milho doce, é uma variedade que surgiu de forma espontânea na natureza e hoje tem uma finalidade particular. Nós estamos aqui nesta área experimental da Fazenda Escola da FAG, onde foi plantado o milho doce. Ele é destinado quase que exclusivamente ao consumo humano na forma de milho verde in natura. Isso só é possível graças a algumas condições específicas que a planta desenvolveu e que ao longo do tempo foram aprimoradas pela indústria. Entre as principais características, a semente plantada gera uma espiga 4 vezes mais doce do que o milho comum, que apresenta teor de açúcar de apenas 3%. Apesar dessa diferença, o manejo é o mesmo. Segue os mesmos manejos normais de condução do milho tradicional. Todos os tratos culturais e controle de plantas daninhas e pragas e não requer um cuidado especial. Ele aqui com toda essa estiagem ainda está produzindo milho verde, né? Então é um milho rústico, vamos falar assim, para esse fim também. A colheita pode iniciar 80 dias após o plantio, ou quando o grão alcançar entre 70% a 75% de umidade. O pesquisador da Embrapa, Israel Alexandre, que atua há quase 50 anos no campo de pesquisas com o milho, explica as exigências da indústria para receber o produto. Você tem que ter uma espiga que tenha pelo menos 20 centímetros.
O número de fileiras que tem que ter na espiga é em torno de 16. Isso aí exatamente para você ter um rendimento maior de grãos, para a indústria, no caso, né? A profundidade do grãos, o grão tem que ter uma profundidade em torno de mais ou menos 1 centímetro. Aquela casquinha que envolve a semente ali, né? Ela tem que ter assim, em torno de 40 a 50 micras para poder ela ficar macia e se tem uma digestibilidade boa. Outra coisa, por exemplo, o número de palhas que envolve a espiga tem que ser até no máximo 14, não pode ser mais, porque dificulta o processo de espalhamento na indústria. E se for abaixo disso aí, por exemplo, ficar em torno de 10, 7, aí já tem um problema também que pode facilitar a entrada de insetos dentro dessa espiga e destruir os grãos. Quer dizer, aí o mercado não aceita isso, né? No Brasil, o consumo do milho doce ainda é pequeno, o que torna essa variedade difícil de ser encontrada nos supermercados, sendo comercializada em menor escala. Para o pesquisador da Embrapa, isso é resultado da limitação do produto. O que existe no supermercado em grande quantidade, que vende como milho verde, é o milho normal. E esse milho normal verde também ele é produzido próprio para milho verde, não é o milho verde que é o milho que serve para a produção de grãos, que é o commodity, que é para exportação. O hábito do brasileiro é utilizar o milho verde para fazer pamonha, fazer curau e outras variedades, outros pratos, né, bolo, sorvetes, etc. No caso do milho verde doce, o que acontece? Como ele tem pouco amido, nós já disse aí, né, que o teor de amido dele é bem pequeno em relação ao milho normal, algumas iguarias, como por exemplo, você fazer pamonha, fazer curau, ele não dá certo, porque ele não dá liga, porque ele não tem amido. Então, o brasileiro não gosta ou não come, porque para comer no Brasil, só se for assado ou cozido. Para o produtor, essa variedade é mais uma opção para diversificar a lavoura e explorar o novo mercado consumidor. É uma curiosidade mais para o consumidor, para ele começar a diferenciar isso na hora de comprar o milho verde, e para aquelas pessoas que têm interesse em plantar numa chácara, ou no sítio, têm interesse em plantar o milho verde, saberem que existe essa possibilidade, né? Então a gente viu que o milho doce se difere do milho comum e tem suas próprias características, né, professor? É isso aí, o milho doce, Antoniela, ele é diferente em relação à quantidade de açúcar que ele tem. Ele tem uma quantidade de açúcar maior do que o milho normal e uma redução do seu amido. Ele é um milho especial, ele é feito para se consumir in natura ou enlatados. Então o agricultor tem que tomar muito cuidado, vai produzir o milho, vai produzir para a feira, para o mercado, ele tem que ter um cuidado especial na hora de colheita. Também um cuidado em relação à qualidade do grão, então você deve aplicar alguns fungicidas ou inseticidas que possam prevenir que os insetos ou fungos alterem a qualidade do grão. Também tomaram cuidado com essa aplicação no período residual, certo, do produto que você está aplicando. E esse produto, esse milho for trabalhado para a indústria, faça um contrato especial, porque é um milho especial. E para você ter a validade, a produção desse milho e ter uma qualidade de pós-colheita correta, é um contrato especial se for para a produção comercial de enlatados e também na parte de feira ou de supermercado. Uma empresa de Cascavel foi a primeira do Brasil a ser contemplada com o selo Semente Legal para feijão. O objetivo dessa certificação é garantir mais segurança e procedência no transporte das sementes até o consumidor final. O feijão é um ingrediente essencial no prato de 7 a cada 10 famílias todos os dias no Brasil, fazendo dele prato símbolo da nossa cultura gastronômica. As variedades mais conhecidas são o feijão carioquinha e o feijão preto. Apesar dessas 4 cultivares de feijão serem muito semelhantes na aparência e conhecidas como o clássico feijão preto, cada uma delas tem as suas especificidades na hora do cultivo, da colheita e do preparo na hora do cozimento. É justamente essa diferenciação que o IBRAF, que é o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, quer identificar por meio do selo de qualidade.
a fim de apresentar e estimular a produção e o consumo dos feijões e dos pulses, incluindo ervilhas, lentilhas e grãos de bico e colheitas especiais no Brasil, o programa Semente Legal, que emite este selo, tem a finalidade de garantir a rastreabilidade segura e a origem dos produtos. A empresa Semente Citolim de Cascavel foi a primeira do país a ter essa certificação. O proprietário, Ayrton Citolim, indica de que maneira essa qualificação pode beneficiar a venda dos produtos. Então esse é o selo padrão do Ministério da Agricultura, que identifica o lote, a origem, a categoria da semente. Do lado vai esse selo do IBRAF, que é a Septis, que está implantando ele, que dá a segurança. E esse selo tem é um selo inviolável, tem um QR Code, você com o celular, você aponta aqui, você vai ver todo o histórico da semente, como foi produzida, a origem dela. Então tem a garantia que essa semente foi conduzida dentro dos padrões exigidos, né, e com garantia de qualidade. E para o consumidor final, que vai encontrar as embalagens no mercado, por exemplo, ele também já vai ter essa segurança maior, porque o selo vai estar identificando e vai trazer agregar ainda mais valor nesse produto, certo? Sim, esse selo onde ele é rastreado, né? Então a gente, toda vez que emite a nota, a venda da semente, vai informar ao pessoal onde foi parar a semente. E o agricultor que compra, ele tem a garantia que ele está comprando uma semente com padrão genético de qualidade. Certamente ele vai produzir um feijão assim puro, com sabor característico da cultivar que está sendo plantada. E isso eu acho que vai melhorar muito o nosso consumo de feijão, o mercado para o consumidor final. O objetivo é o consumidor final ter qualidade. O selo de qualidade também pode estimular as exportações de diferentes cultivares de feijões. Quem ressalta essa indicação é o Yuri, empresário com experiência na exportação de grãos. No mercado a gente precisa de desenvolvimento de sementes, de novas variedades. E essa é uma cadeia de pesquisa e produção que tem que ser bem organizada, senão o dinheiro não volta para o pesquisador. Então, assim, é fundamental ter as sementeiras participando para que a gente consiga ter esse projeto das sementes legal e que a gente consiga voltar com o dinheiro para os pesquisadores, para que a gente tenha novos lançamentos e produtos mais produtivos, que tenham maiores resistências às doenças, às pragas, porque a natureza não para de evoluir. Se a gente fica com a semente parada, com a nossa pesquisa parada, a gente acaba não tendo competitividade, porque a gente está competindo com o resto do mundo, né? Então, principalmente que hoje a pesquisa no Brasil ela vai muito direcionada para sementes de carioca, no feijão no caso, né, para sementes do feijão carioca e feijão preto. E esses outros cultivares que nós trabalhamos, voltados para a exportação, que é uma outra cultura, uma outra forma de se pensar, de trabalhar, elas demandam investimento, demandam pesquisa, e isso é fundamental ter esse projeto da Sementes Legal para que a gente tenha essa cadeia organizada, né? E para nós sabermos mais sobre os dados referentes aos feijões e aos pulses no Brasil, nós conversamos agora com o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, Marcelo Luders. Seja muito bem-vindo, Marcelo, ao nosso programa. Um prazer estar aqui com você. Para a gente começar o nosso bate-papo, em relação aos dados que nós temos hoje sobre a qualidade do feijão. O feijão no Brasil é um dos alimentos mais consumidos, mas nós temos diversas cultivares e que cada vez mais estão sendo diferenciadas por meio das suas qualidades. Como você pode avaliar esse cenário atual? Olha, nós temos enriquecido cada vez mais as possibilidades do consumidor ter escolhas, né? Você tem uma diversidade de feijões que os consumidores podem acessar. Hoje em dia, ou até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos, na verdade, praticamente 2 ou 3 feijões que chamavam a atenção do consumidor. Era o feijão carioca, o feijão preto, feijão rajado numa região, feijão vermelho em outra. Talvez o feijão calpi também possa ser colocado aí nessa cesta de feijões. E agora nós temos cerca de 15 cultivares diferentes, 15 variedades diferentes, o que abre para o produtor um novo mercado, um mercado mais promissor, e abre, por outro lado, para o consumidor oportunidades com feijões diversos. Feijões de cores diferentes entregam uma nutrição diferente também para o consumidor.
Quando a gente conversa sobre o programa Selo Semente de Qualidade, a gente pode tratar aqui sobre uma segurança de rastreabilidade e melhora aí condições para que haja uma exportação segura e uma exportação com que os consumidores consigam saber mais informações sobre as sacas e saibam também que a qualidade das sementes é pura. Como a gente pode diferenciar nesse sentido e como o programa Sementes Legal pode beneficiar os consumidores? Antoniela, nós temos aí duas vertentes, né? O nosso consumidor, que nós temos o maior compromisso, que é o consumidor brasileiro. Nós somos aí cerca de 214 milhões de brasileiros que consomem pelo menos 5 vezes por semana, uma média de 70% da população consome pelo menos 5 vezes por semana os feijões. Quando nós começamos e damos o primeiro passo em ter o Semente Legal, esse programa, ele visa o quê? Ele visa que nós tenhamos uma maior produtividade, que os produtores tenham um melhor resultado do seu investimento e do seu trabalho. Consequentemente, lá na ponta do consumidor, nós tenhamos um preço mais justo. Nós sabemos que o consumidor, muitas vezes, ele se sente um pouco perdido, né? É claro que é transmitido para ele que nós temos problemas climáticos ou temos competição com outros produtos pelo mesmo espaço de terra, soja, milho, etc. Mas, na medida em que o Semente Legal vai sendo adotado pelas sementeiras, nós vamos tendo a chance de ter uma melhor produtividade e entregar um preço mais justo lá na ponta para o consumidor. E para nós podermos contar a história para o consumidor daquele pacote de feijão que ele está tendo acesso no supermercado, nós temos que saber de onde veio, aonde se originou aquela semente, que variedade é. A nossa expectativa é que em algum momento nós possamos entregar para esse nosso consumidor esse tipo de informação, aonde foi produzido, como foi produzido e que variedade é essa que ele está acessando. Então nós vimos que o selo Semente Legal vai garantir essa certificação de rastreabilidade até o consumidor final das sacas de feijão, né, professor? É muito importante. Correto, Antoniela. Veja bem, o feijão é uma das culturas mais pirateadas que existe no Brasil. Então, a pesquisa desenvolve uma cultivar de feijão, logo está na mão do agricultor e todo mundo está produzindo. Nós temos que saber que a pesquisa ela é muito onerosa e tem que o agricultor, o pesquisador, ou a empresa de pesquisa tem que ter um retorno por isso. Então, o agricultor tem que pagar um certo royalty por isso. O selo vai garantir que o agricultor vai plantar uma semente de qualidade. Essa rastreabilidade é importantíssima. Isso faz com que as pesquisas de melhoramento genético em feijão se tornem mais ativas no mercado. Se tornando mais ativa no mercado, sabendo que tem uma garantia de um selo certificado, onde o agricultor pode acompanhar, rastrear de onde vem sua semente, vai facilitar que essas empresas possam permanecer no mercado e desenvolver novas pesquisas. O selo legal é a solução para o feijão. É isso mesmo. E a preparação para a volta às aulas no Centro FAG está movimentando todos os setores, inclusive a Fazenda Escola. A Isa nos conta quais serão as atividades iniciais dos alunos. Bom dia, Antoniela e professor Celso. Falta apenas uma semana para o início das aulas do curso de agronomia. E nós aqui da Fazenda Escola já demos foco total nas aulas práticas. Durante o ano letivo, os alunos vêm muito aqui para realizar as atividades. E para que não falte nada, os professores nos solicitam as culturas e nós realizamos todo o plantio e o manejo. Independente do período do ano, nós temos aqui na Fazenda Escola todas as culturas estudadas no semestre, seja no campo ou em vasos dentro da estufa, onde conseguimos proporcionar um ambiente ideal para elas. E durante essa semana foi realizado o plantio e o manejo de algumas culturas a campo. Assim, os alunos podem avaliar desde o desenvolvimento inicial até a senescência, mesmo que em uma pequena área, como vocês veem agora. Essa é uma área de TCC, mercado, pesquisa e aula prática, onde nós montamos esse campo essa semana para a aula prática do professor Celso, aí a segunda época, né? Nós temos aqui a soja germinando e ali do lado a soja já com os grãos. Temos o algodão, que não é uma cultura comum aqui na nossa região e os alunos gostam bastante de ver. Temos já numa época com o capulho fechado.
Temos também o milho germinando e o milho em senescência. Para os alunos estudarem aí as diferentes etapas fenológicas, né? O girassol em senescência e ele aí começando a germinar. Temos o trigo. E a gente tem uma área aqui que ainda não começou a germinar, mas que nós vamos ter o amendoim. Então, essa foi uma das instalações dessa semana. E como vocês sabem, a nossa região não é propícia para alguns cultivos. Então nós demos uma adaptada e temos na nossa estufa a cultura do algodão, já com o capulho aberto. Temos também alguns pés de café em produção e as famosas mudas de eucalipto e araucária que o professor Agostinho trabalha na matéria de silvicultura. E essas são apenas algumas das culturas que nós trabalhamos durante essa semana para a volta às aulas de 2022. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e ficar por dentro das atividades práticas ministradas pelos professores para os alunos de agronomia. Nos vemos na semana que vem e até lá! Valeu, Isa! E a falta de chuva e o calor que atingiram as plantações nos últimos meses provocaram quebra na produção e prejuízos para os agricultores. A solução para alguns foi recorrer ao seguro agrícola. Anotar as medidas e o modelo do maquinário, fotografar cada detalhe, além de analisar os grãos e acompanhar de perto o trabalho na lavoura. Logo, percebemos que essa não é uma colheita qualquer. Todas as atividades descritas, na verdade, são responsabilidade do perito agrícola, um profissional indispensável para o produtor que vai acionar o seguro rural. Dentre os estados mais afetados pela seca e que mais contratam um seguro rural, o Paraná tem 30 mil acionamentos. Isso é mais da metade do total de apólices contratadas no estado. O valor em análise para as indenizações ultrapassa R$1,5 bilhão até o momento. Mas esse número pode ser maior, já que ainda estamos em período de colheita. O Marcos é proprietário de uma empresa que realiza perícia agrícola em todo o Brasil. Segundo ele, a região oeste do Paraná apresenta um dos piores cenários do país. Nós temos a nossa empresa, Munhac Soluções Agropecuárias, hoje conta com 30 profissionais, 30 engenheiros agrônomos, sendo que 12 deles são graduados na FAG, eu também sou graduado na FAG desde 2009. A empresa existe desde 2013, então nós atendemos o Brasil inteiro, vários profissionais são situados em regiões estratégicas de atendimento, né? E nos passam um parâmetro. O que nós vimos nesse cenário da cultura da soja, a safra verão em si, né, que engloba também o milho primeira safra, as principais regiões que sofreram mais com esse evento foram aqui no oeste e no sudoeste do Paraná, que a gente está vendo uma quebra muito alta, produções baixíssimas. Esse é um caso que a gente avaliou que ainda é uma cultivar que resistiu muito bem pelo cenário que ela passou. Mas a gente vê áreas aí com produção próximas a zero que teve, devido à ocorrência muito forte desse evento aqui na nossa região. Marcos explica ainda que o produtor precisa ficar atento às condições e regras para acionar o seguro e, assim, evitar transtornos. Primeiro de tudo, o Ministério da Agricultura ele lançou uma regra onde o segurado, o agricultor no caso, ele deve acionar imediatamente após a ocorrência do evento. Ou seja, um evento seco ou de chuvas em excesso, que são períodos. Então, transcorreu o período de 15, 20, 30 dias desse evento, quando o evento se encerra, ele deve acionar nos próximos 5, 7, 10 dias no máximo, comunicando à seguradora que teve a ocorrência desse evento, que é um evento coberto pela apólice dele, para que então a seguradora dispare à empresa terceirizada, aos peritos que venham fazer a avaliação. Tá? Via de regra, o perito ele tem 15 dias para fazer a avaliação na área segurada, desde o dia em que houve o comunicado do aviso de sinistro. Tá? Então, independente se a área está uma parte mais verde, em desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, ou se ela já está próxima à colheita, uma via de regra geral, cada seguradora tem a sua particularidade, mas a gente pode colocar aí que é em torno de 15 dias para essa realização da avaliação inicial. Independente do resultado final da avaliação, o agricultor pode discordar dos números apresentados e solicitar uma nova reinspeção. Nesses casos, o Sindicato Rural de Cascavel
pode auxiliar o produtor a solucionar eventuais problemas com a instituição financeira responsável pelo seguro. Evidentemente que nesse momento agora, por exemplo, os produtores têm que procurar primeiro a sua instituição onde ele fez o seguro. Se evidentemente ele tiver algum tipo de problema na negociação, ele pode nos procurar que nós vamos orientá-lo da melhor forma possível, tanto pelo sindicato como pela FAEP, para que ele tenha todo o respaldo necessário para resolver o seu problema. Em quase 3 anos, de janeiro de 2019 até novembro de 2021, as seguradoras pagaram aos produtores, em valores atualizados pelo IPCA, o equivalente a 9 bilhões e meio de reais em indenizações. Com esses resultados, a oferta de seguros pode cair. Quem está plantando milho safrinha já encontra dificuldades na contratação. A gente vê um cenário desfavorável para as seguradoras nos últimos anos, nas últimas safras. Como a gente bem abordou, a safra inverno, que a gente chama, que teve o milho safrinha, o trigo, eles tiveram uma perda no começo no milho safrinha com a seca também, a falta de chuva, depois teve áreas que pegaram geada, trigo teve áreas que pegaram geada, e agora essa seca muito forte aqui no oeste e sudoeste do Paraná, uma parte do Mato Grosso do Sul também sofreu, uma parte de São Paulo. A gente acredita que sim, isso vai influenciar nas contratações futuras, ou seja, nas garantias que essas seguradoras deverão oferecer pela sinistralidade alta que ocorreu no ano. Mas é óbvio que isso, cada uma tem uma condição comercial para fazer, os apontamentos sempre são feitos por áreas comerciais deles, mas a gente já ouviu falar, alguns agricultores tiveram uma certa dificuldade para a contratação, para essa safra de inverno que se inicia agora, essa safrinha, então eu acredito que possa haver sim uma influência nisso. Então o seguro agrícola pode ser uma medida que ajuda a diminuir os prejuízos econômicos ao produtor, Correto, Antoniela. Nem todos os produtores fazem seguro agrícola. Ele deve avaliar qual que é a sua real necessidade para esse seguro agrícola. E é lógico que o seguro agrícola não vai garantir a produção da sua lavoura, mas vai garantir, pelo menos, a parte econômica que ele aplicou para produzir essa lavoura. Então o agricultor deve fazer o quê? Calcular seus riscos e optar por seguro ou não. Professor Celso, aproveitando que o assunto é seguro agrícola, a gente tem uma dica importante para quem procura se especializar nessa área. Vamos ver. É o curso para Perito Proagro, oferecido pelo Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da FAG. As aulas serão no dia 19 e no dia 5 de março, com carga horária de 16 horas. Para quem quiser saber mais informações, é só ligar no telefone 453321-3964 ou se inscrever lá no site da FAG, fag.edu.br/NAP. E falando em aperfeiçoamento profissional, durante essa semana o Sindicato Rural de Cascavel, em parceria com o Senar e a FAEP, promoveu o curso de operação de drones. As instruções teóricas e práticas aconteceram na Agrotec, onde trabalhadores e produtores rurais conheceram diferentes tipos de aeronaves, técnicas de pilotagem e boas práticas de segurança. Acompanhe agora as cotações no agromercado. O valor da soja fechou a semana em R$ 180 a saca, o milho permaneceu em R$ 94 a saca e o trigo fechou a semana em R$ 89 a saca. No próximo bloco, vamos falar sobre os preparativos para um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, o Show Rural Copavel. No estúdio, vamos conversar com Dilvo Grolli sobre as novidades da feira. Vestibular Agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Amanhã começa oficialmente o Show Rural Copavel. A expectativa é muito grande, porque no ano passado o evento não foi realizado de forma presencial devido à pandemia.
Lá no Parque Tecnológico, essa foi uma semana de muito trabalho para as empresas expositoras. Tão diverso quanto as opções de cores desse jardim são as oportunidades de negócio e conhecimento que o Show Rural Copavel oferece ao visitante. Nos últimos dias que antecedem o evento, a movimentação foi intensa no Parque Tecnológico. Tudo para deixar pronto e recepcionar o público. Desde que o evento iniciou em 1989, cerca de 3 milhões de pessoas já passaram por aqui. A expectativa de público para esse ano é de que a feira receba entre 12 a 15 mil visitantes por dia, que terão à disposição 720 mil metros quadrados de área, com exposições para os mais variados setores do agronegócio. Entre as novidades desta edição, a avicultura ganhou um espaço voltado especialmente para a atividade. O Centro Tecnológico nada mais é do que um aviário modelo. A proposta do ambiente é apresentar ao avicultor o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologias para frango de corte, expondo lado a lado diversas marcas para que o visitante compare qual delas melhor atende o seu negócio. Nós estamos então inaugurando o Centro Tecnológico de Avicultura da Copavel, e esse aviário nós construímos com o objetivo de ser um aviário conceito, um aviário onde os produtores vão poder ter a experiência de ver a maioria das tecnologias hoje disponíveis nos aviários, que tem de mais moderno, no mesmo ambiente. Então o que eles vão encontrar aqui no aviário? Então desde a questão, por exemplo, dos equipamentos de comedouro, bebedouro, né, onde ele vai poder ter as várias marcas hoje disponíveis no mercado, funcionando com ração, eles vão poder fazer as regulagens, ver como é que opera cada uma delas, o nípel, né, que é o bebedouro das aves, ver pressão, ver os diversos tipos de nípel que tem. E uma questão muito interessante, que é difícil ter isso em outros ambientes, outros aviários, é ele poder testar vários ambientes que tem hoje no disponível como aviário, né? Então desde a questão de aviários com placas, né? Como aviários com cortina, por exemplo, com cortinado lateral. Então aqui ele vai ter os dois ambientes. Esses ambientes vão estar com câmeras, nós temos câmeras térmicas que medem, ele vai poder ver em tempo real quanto é que está a temperatura em cada superfície dessa, né? Então nós temos com forro, né? E esse forro com isolante com lã de vidro, outras sem lã de vidro, né? Telhas térmicas, então tudo isso no mesmo ambiente. Então o que nós queremos é que o produtor veja, né? E possa comparar, ver, né? Tirar as dúvidas para ver o que melhor se aplica na região dele, né? Na propriedade dele. Então tudo isso num ambiente só. Além disso, haverá comercialização de bovinos e ovinos, venda de maquinários agrícolas, equipamentos de última geração e lançamento de cultivares com potencial para a região. Entre os 400 expositores da feira, o IDR Paraná tem a maior área, são cerca de 40 mil metros quadrados. É possível encontrar pesquisas e inovações sobre praticamente todas as áreas do agronegócio. Temos nessa área, nós vamos apresentar mais de 20 modalidades diferentes ou explorações diferentes. Nós estamos aqui num espaço maravilhoso que é a nossa horta protegida. Temos aqui na nossa frente, temos também o repolho em sistema de plantio direto, que é uma novidade dentro do cultivo de hortaliças no oeste do Paraná e no Paraná. E daí nós temos na área da pesquisa, onde a gente tem todas as tecnologias geradas pela pesquisa, elas estão disponíveis, inclusive com lançamentos de cultivares de milho doce e de feijão também. A visita ao parque será liberada a partir das 8 horas da manhã. Não há nenhum custo de entrada ou para utilizar qualquer uma das 12 mil vagas no estacionamento. Todos os cuidados sanitários para evitar a transmissão da Covid-19 serão aplicados. O uso de máscara é obrigatório em todas as áreas. Para evitar aglomeração, é preciso manter o distanciamento social também no horário de almoço. As mesas estão sinalizadas para demarcar os lugares disponíveis no restaurante.
E agora, para continuarmos falando sobre o show rural, recebemos no estúdio o Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, seu Dilvo. Muito obrigado. Vamos falar então sobre essa edição do Show Rural Copavel, 34ª. Do início para cá, muita coisa aconteceu e esse é um evento muito esperado, né, seu Dilvo? É um evento tradicional, um evento que está na 34ª edição, mas um evento que ele cresceu bastante ao longo do tempo. Lá na primeira edição, em 1989, nós tínhamos 15 expositores e tivemos 110 visitantes. No último evento, em 2020, nós tivemos já 650 expositores com quase 300 mil visitantes. Ele cresceu porque ele nunca fugiu do objetivo principal, que é apresentações de tecnologias e levar conhecimento aos produtores rurais. E agora esse evento de 2022 tem uma motivação toda especial. É o primeiro evento após a pandemia ou no final da pandemia. Aí nós temos uma responsabilidade como Copavel para tomar todos os cuidados para os expositores, seus colaboradores e também as pessoas que lá irão. E é um evento especial porque é o início dos eventos no Brasil. Esse será o primeiro evento dentro, pós-pandemia. Esse evento vai ser um marco realmente para o ano de 2022 e todo mundo está esperando as novidades, o que a gente pode esperar aí de inovação, tecnologia, o que o senhor pode destacar na área da agricultura para a gente começar? Muitas tecnologias, muitas variedades de variedade de soja, milho e outras culturas, porque como nós não tivemos evento em 2021, ficou difícil o produtor rural ter contato com as empresas de insumos, com todas as empresas ligadas à propriedade. E essas empresas continuaram o seu trabalho e não tinham vitrine para apresentar as suas novidades. Então aí esse evento é esperado bastante e está surpreendendo a todos, muito a Copavel, pela maneira com que as empresas estão investindo e como os produtores rurais também estão ansiosos para vir no evento, porque você sabe que, e todos nós produtores rurais sabemos, que cada 5 anos nós damos, por exemplo, se eu planto hoje 3 variedades de soja, daqui 5 anos não terei nenhuma delas, porque sempre terá novidade. Ou das 5 terei só uma, ou 3, ou 2, mas sempre com novidades. E o show rural é uma vitrine. Por exemplo, se eu pertenço, se eu sou um produtor rural e sou associado a uma cooperativa, os agrônomos e a cooperativa vai trazer para mim qual produto? Aquele produto que interessa a ela, o que ela tem em estoque. E assim vamos inverter essa posição. O produtor rural chega na cooperativa e fala o seguinte: eu quero aquela variedade de soja da empresa tal, cujo número é este. E aí, se a cooperativa e a revenda não tiver, é eles que vão atrás, o produtor já se definiu. Então, o show rural, ele sempre é um evento que define, por antecipação, 6, 8, até 12 meses antes, que o produtor já decide o que ele quer e como ele vai buscar. Então, é um evento que tem muitas novidades e este ano a surpresa maior. Tem mais do que o dobro de novidades que tivemos no último evento de 2020. E quando nós fizemos o evento de 21 online, o produtor assistiu, mas o produtor ele quer tocar na planta. Ele quer olhar a vagem, ele quer olhar a folha da soja, ele quer ver se a haste da soja comporta aquela carga, aquela maior produtividade. Agora ele vai além, agora ele quer arrancar o pé de soja e olhar o enraizamento, para ver se ela tem raízes profundas ou não, que aí ele vai decidir por uma planta ou outra. Imagina você chegar numa rua, andar 1000 metros nessa rua e você vê todo o mundo à sua frente, 50, 60 empresas do mundo todo, e você pode escolher para o seu negócio, para a sua lavoura, para a sua propriedade rural, aquela que mais lhe agradou. Então, quem que vende? Vende as empresas e o produtor rural é o grande beneficiado. Então, esta rua é a vitrine. Não tem loja nenhuma que não tenha uma vitrine, e a vitrine sempre são as roupas mais bonitas. E assim é o show rural. Essas empresas que vão lá, têm essa vitrine e sempre vão mostrar a sua maior novidade. Exatamente. Uma pergunta, Ivo. Você falou na quantidade de stand das empresas, né? Então o agricultor fica meio perdido, chega lá,
Qual conselho você dá para um agricultor que vai chegar lá com esse monte de empresas, com essa tecnologia arrasadoras que tem lá? Como você fala, ó, chega aqui, faz isso ou faz aquilo, porque um dia não vai dar para ele ver tudo. E a semana não vai dar para ele ver tudo, né? Qual a orientação que você dá para o agricultor aí? Vamos falar especificamente do agricultor, né? Primeiro, o que é que eu planto na minha propriedade? Eu planto soja e planto milho, eu já vou nas empresas de soja e milho e já vou na jugular delas. Qual é a novidade que vocês têm para apresentar para mim? Então eu já começo nas empresas daquele produto que eu planto. E já vai na jugular, dizendo qual é a novidade que vocês têm. Correto. Depois desse passo, você tem as empresas de outros insumos, tipo herbicida, inseticida e outros tratos culturais. Você já vai ver quais as novidades que tem. E depois você fecha o teu ciclo com máquinas e equipamento. Qual a novidade de máquinas e equipamento? E se você procura uma alternativa econômica para melhorar a tua propriedade em rentabilidade, aí eu vou para avicultura, suinocultura, pecuária de leite, pecuária de corte, e esse ano tem uma novidade também na pecuária, que é a ovinocultura. Então, acho que primeiramente eu tenho que sair da minha propriedade naquilo que eu estou fazendo hoje, para ver o que tem novidades sobre aquilo que eu planto, e depois eu vou estender essa visão para algumas novidades que possam melhorar a minha rentabilidade. Ou seja, vai focado no negócio que é dele e deixa um tempinho para visitar o resto da feira, né? Deixar um tempo para ver as novidades também, né? Não Sim, só... né? Exatamente, porque você já imaginou, nenhum de nós, produtores rurais, pode ir na matriz da BASF, da Bayer, da Monsanto, da Syngenta, e ali tudo que tem na matriz tem lá na minha frente, Sim, correto. a poucos metros. Então já imaginou o quanto tem ali de estudo, tanto tem de conhecimento, que eu posso levar para a minha propriedade. Tem muita coisa para a gente conhecer e para a gente explorar nessa semana, que são 5 dias repletos de muita tecnologia e inovação. Vamos falar um pouquinho sobre o Show Rural Digital, que o pessoal vai poder encontrar lá. Ah, esta é a grande novidade. Esta é a grande novidade. Eu estava assistindo o programa de domingo próximo passado sobre o droner, né? Sim. E lá estava a Agrofag presente, na escola FAG aqui, falando dos drones. E lá estava fazendo uma pulverização com todos os alunos da agronomia e da FAG. Eu fiquei imaginando aí que aquilo lá é uma miniatura ou uma apresentação como é o Show Rural. Porque como é que se passava por pulverizar as nossas lavouras? Nós víamos com um tanque de veneno, com um trator, e entrava na lavoura e voltava da lavoura. E usávamos tanto veneno desnecessariamente. Agora o professor catedrático disso sabe. Vai o drone lá, localiza aonde tem a necessidade. Aí você pega o drone, põe um pouquinho do produto e ele vai lá e vai no local. Quanto que a gente perde por esmagamento, por amassamento? 3 a 5% da lavoura. Com o drone, eu não vou perder esses 3 a 5%. Com o drone, por exemplo, eu vou ganhar, inclusive, em diminuir as aplicações. Aí a grande importância do Show Rural Coprovel em trazer essas novidades e mostrar para os agricultores, filhos de agricultores, que eles podem ficar na propriedade, que eles têm o direito e têm a capacidade de tocar com essas tecnologias que estão aí. E essa será a revolução do futuro. Nós falamos tanto de sucessão familiar, mas que oportunidade que nós damos para os filhos? Somente do tratorista? Agora não. Nós teremos um jovem que vai ser uma pessoa especialista e vai levar o conhecimento dele, que ele começou no celular, não sei quantos anos atrás, e agora ele vai levar para a propriedade e vai ter toda a sua propriedade. Não interessa se é 500 hectares, se é 5 mil hectares. Na palma da mão, certo? 24 horas. Então, e o jovem gosta disso, o jovem quer se ficar ligado. O jovem não para, ele não desliga nunca. Então, essa nova agricultura 4.0 ou a 5.0 é a agricultura do jovem e vai acontecer a sucessão familiar através do digital. Para presenciar toda essa transformação na agricultura, teremos aqui grandes autoridades que vêm presenciar, né, em loco. Dilvo, quem estará no Show Rural que a gente pode aí esperar? A festa é para os produtores rurais, mas a classe política tem que entender um pouco de futuro. A classe política tem que entender um pouco de futuro, porque o político realmente vive um momento, tá? Porque ele precisa do voto já em outubro, né? Outubro então das eleições. Ele tem que entender o momento. Mas é bom que ele, mesmo percorrendo
as eleições de outubro, ele possa ver o que o produtor vai plantar em outubro e o que o produtor vai colher lá em março. E aí, então, a classe política é muito importante, porque muitas vezes nós precisamos dessa, muitas vezes não, sempre vamos precisar dessa classe política e ela tem que estar em sintonia conosco. Aquilo que nós produzimos hoje pertence ao passado. Tudo que nós produzimos hoje pertence ao passado. Nós temos no Show Rural para ver a agricultura de 2023 até 2027, 2028. E lá o político, as autoridades precisam ver, precisam acompanhar isto e ser também defensores e pessoas que se posicionam de acordo com o produtor rural, porque o produtor rural é um empreendedor. O homem planta uma semente e acredita que aquilo lá vai dar fruto. O produtor rural, nós tivemos 2 secas grandes no Paraná. Uma no ano 1960 e outra no ano passado, 2021. E hoje, passado 15 dias dessa seca de 21, sabe o que está acontecendo, professor? O produtor está plantando a maior safra de milho da história, incremento de 25%. Se o produtor ficasse chorando lá, tomando seu mate, chorando, ele ficaria aí da poesia do passado. O que ele está fazendo? Plantando a maior safra de milho e nós vamos lá à volta, e já damos a volta em 15 dias. Olha como é bonita a agricultura, como o produtor rural é empreendedor e como que ele acredita na sua atividade, como ele acredita na sua terra. E o chamamento do Show Rural desse ano, nós somos a terra. Porque não adianta nós falar, a terra é boa, precisamos conservar a terra. Nós temos que ir além. O que é somos a terra? Ninguém vive sem alimentos. Ninguém vive sem alimentos. E o alimento só sai da terra, não vem nada da lua. Não vem um grão de soja, de milho, nem um frango vem da lua. Todo é produzido através da terra. Então, o chamamento esse ano, eu quero dar parabéns para todo o pessoal da Copavel, que trouxeram essa chamada forte. Nós somos a terra. Não que a terra é boa, não. Nós somos a terra. E vai ser um prazer fazer parte de tudo isso, né, professor Com certeza. Celso? Vamos voltar um pouquinho e falar só sobre uma questão que aí os profissionais que estiverem se deslocando até o evento têm que prestar atenção, que é no trânsito, né, seu Dilvo? A gente conversou com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, ele mandou um recado para os motoristas. Salgueiro, então nós teremos uma grande operação da PRF em específico para atender a demanda do Show Rural, é isso mesmo? Exatamente, o Show Rural Copavel é uma das maiores movimentações de policiais rodoviários federais do Brasil, em termos de operações ordinárias, que acontece todos os anos com data marcada, como é o caso do Show Rural Copavel. E isso em razão da estrutura rodoviária que não é adequada ao gigantesco fluxo de veículos e pessoas que se deslocam de Cascavel para o Parque Tecnológico e do Parque Tecnológico fazendo o caminho de volta para Cascavel no período da tarde. A PRF já tem um tempo estimado de quanto que o condutor, o motorista ali vai levar até chegar ao show rural? No ano de 2020, nós trabalhamos ali em torno de 45 minutos, 1 hora de deslocamento do Trevo Cataratas até o show rural. A nossa expectativa é que no ano de 2022, isso se mantenha na ida, no início da manhã, para chegar até o Parque Tecnológico. Já no retorno, nós ainda temos alguma dúvida por não saber ainda como o Trevo Cataratas e os condutores vão utilizar o anel durante esse período do fluxo muito alto. Nós já temos essa condição de às vezes demorar 1 hora, 1h30 para conseguir fazer a travessia, quando nós temos problemas mecânicos com o veículo ali. Agora a prova de fogo vai ser o grande fluxo de veículos. Por isso nós orientamos, especialmente as pessoas que vão trabalhar todos os dias no evento, que se programem, de repente não saiam 5 horas do evento e já peguem a estrada para não ficar parado numa fila, de repente retardem um pouquinho essa saída, ficam tomando um chimarrão, conversando, de repente concluindo mais uma venda de algum produto, algum maquinário, para depois pegar a estrada para nos ajudar a dar fluidez ao grande fluxo de veículos que deve se destinar ao evento nesse ano. Existe mais alguma orientação para o condutor? Os condutores devem se manter atentos à sinalização que já existe na via, mais a sinalização que será colocada orientando os acessos do evento. Principal mudança desse ano, para as pessoas que já eram frequentadores, o acesso se dará, o retorno para o acesso se dará no trevo da Ferroeste. Todo mundo vai ter que chegar no trevo da Ferroeste, fazer o retorno e voltar para o evento. Os acostamentos serão liberados, mas só com ordem dos policiais que estarão em cada um dos pontos de acesso à rodovia BR-277 ou se estiver precedido de um batedor. O condutor não vai poder deliberadamente, só porque tem uma fila na pista principal,
pegar o acostamento e seguir viagem. Ele só vai poder fazer isso se for dado o comando por um dos nossos policiais que estão fazendo o controle do fluxo ou se estiver precedido por um batedor. Ficam aí as indicações, então, da Polícia Rodoviária Federal. Mais alguma indicação, seu Dilvo? Primeiro, eu quero expressar nossa gratidão e nosso reconhecimento ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eu faço esse agradecimento, essa gratidão em nome do Salgueiro, que transmite todos aos seus colegas, colaboradores, e é importante o que ele falou, 3 coisas: seguir a sinalização, orientação e paciência. Nós sabemos que terá muitos, mais 5 a 8, 10 mil veículos a mais diariamente. 6, 8, talvez até 10 mil veículos diariamente. Mas uma coisa é certa, tem que ter a paciência, seguir a orientação e a sinalização. Não vai haver problema nenhum, desde que a pessoa tenha essa consciência e tenha essa conscientização. Começando por hoje, né? Hoje, começando por hoje, né? Hoje é o domingo, daqui a alguns momentos teremos a missa lá de ação de graça, de agradecimento a Deus e pedir a proteção divina para o evento, que vai começar amanhã, na segunda-feira, às 8 horas, certo? Mas hoje a missa. São todos os colaboradores da Copavel, os colaboradores das empresas que lá estão, e é aberto para toda a sociedade do Oeste do Paraná. E muito importante, o evento está pronto hoje. O evento já está todo pronto e aí nós podemos levar com tranquilidade aos nossos familiares para visitar o evento, não só na parte da manhã agora, mas também à tarde. É importante, porque muitas pessoas não podem, durante a semana, trabalham, não podem ir. E é importante nós ter esse contato com a agricultura para entender o que será o Oeste, o que será o Paraná, o que será o Brasil, o que será a América do Sul daqui 2, 3, 4, 10 anos. É isso mesmo. E lembrando, com muita segurança contra a Covid-19. Importante também, nós estamos tomando todos os cuidados, diminuímos o número de empresas, aumentamos o espaçamento entre as empresas estão investindo bastante nos seus estantes para ficar aberto, arejados, não vai ter problema lá dentro, tem que andar com máscara, tem que usar álcool gel, nós teremos controle da temperatura. As mesmas providências que são tomadas quando nós vamos a um supermercado ou vamos em qualquer estabelecimento, será tomada no show rural. Então, nós temos essa consciência e essa responsabilidade, mas os cuidados é de cada pessoa e a consciência de cada pessoa. E assim nós vamos sair da pandemia e vamos voltar à nossa vida normal cada dia mais. Seu Dilvo, eu agradeço em nome de toda a equipe Agrofag a sua vinda até ao programa e nós desejamos uma ótima feira a todos. Fique à vontade para retornar quando quiser. Muito obrigado, minha saudação a todos e reforço o convite que a partir de amanhã, dia 7, segunda-feira, começa o evento até a sexta-feira. Um evento de tecnologia e conhecimento para o meio rural. Muito obrigado e meu abraço a todos os produtores rurais e a todos os nossos queridos ouvintes. Vamos agora conferir como fica a previsão do tempo para a semana do Show Rural. Neste domingo, Cascavel vai registrar temperaturas amenas, que podem variar dos 20 aos 27 graus. O céu fica encoberto com muitas nuvens até o fim do dia, mas não deve chover, conforme indica o CIMEPAR. Então, quem for para o Parque Tecnológico da Copavel poderá aproveitar tranquilamente. Ao longo da semana, esse cenário vai se repetir. Não há indicação de chuva. Haverá presença de bastante sol e céu aberto até quarta-feira, quando o tempo começa a fechar. Ao longo da semana, as temperaturas variam entre 14 até os 30 graus em Cascavel. Já em Ouro Verde pode chover hoje, mas nos próximos dias o tempo fica firme. As temperaturas continuam amenas na cidade e apresentam uma janela de 15 até os 32 graus. E vamos agora para Foz do Iguaçu. Hoje, céu com muitas nuvens, tempo instável na cidade de Fronteira. Mas a partir de amanhã, céu aberto e não deve haver chuva nos próximos dias. Calor em Foz do Iguaçu, com temperaturas que podem chegar aos 34 graus na quarta-feira. Daqui a pouco, vamos falar sobre o mofo branco e dar dicas sobre como prevenir e identificar essa doença. É já já!
mofo branco é uma doença bastante conhecida pelos agricultores e ataca diversas culturas. Ela é causada por um fungo e pode provocar prejuízos nas plantações. Nós conversamos com um especialista sobre esse assunto. Nesta semana, nas redes sociais, um assunto muito comentado é a ocorrência da doença denominada mofo branco. Para conversar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor Jorge Geller, que é docente aqui do curso de agronomia do Centro FAG. Professor, o senhor pode explicar um pouco mais sobre essa doença, como ela se manifesta principalmente nas plantas aqui na nossa região? Pois não, Antoniela. O mofo branco é uma doença, então, de caráter generalizado, né? É causada por um fungo chamado Sclerotinia sclerotiorum, né? E que ataca inúmeras culturas. Cerca de 400 plantas vegetais são atacadas ou infectadas, né? Que seria o correto, por esse fungo, né? Então, esse fungo ele se manifesta e provoca, assim, danos sérios, principalmente na cultura, aqui na nossa região, na cultura do feijão e em hortaliças. Quais são os principais fatores para que essa doença se manifeste? O fungo é bastante delicado, vamos chamar assim, ele exige condições de ambiente favoráveis a ele, né? São bastante umidade no solo, a gente chama tempo de umidade, por volta de 48 a 60 horas de umidade do solo ou período de chuva, né? Associado com temperaturas amenas, né? Em torno de 15 a 20 graus de média diária. Como que o produtor pode identificar os principais sinais de que o mofo branco está ocorrendo nas plantas? São os sintomas, né? O fungo, assim que ele infecta a cultura, ele ataca, coloniza a planta e ele se manifesta através dos sintomas. Os sintomas, dependendo da cultura, né, são diferentes, mas no geral, onde o fungo ataca, ele vai provocar um mofo branco bastante denso, um mofo branco fechado. Essa planta começa a murchar, ela acaba murchando e redunda em morte dessa planta. E nesse mofo branco vão se formar estruturas, né, específicas chamadas escleróides, que vão cair no solo e que vão permanecer nesse solo até a próxima cultura. Outra dica que eu dou é escolher cultivares de feijão de hábito ereto. São plantas mais eretas, né? Não são plantas prostradas ou do tipo engalhadas que caem no chão, que fazem cipó. Tá? Esse também é uma medida de evitar a doença, né? Além daquelas citadas por mim há pouco. Né? Como o professor Jorge Geller indicou, o mofo branco é uma doença que é preciso ter bastante atenção com ela, né? Correto, Antoniela. O mofo branco é a Sclerotinia e ela é preocupante, é uma das principais doenças para o feijão. Então, tudo que o professor Geller falou é o que deve ser feito. Um manejo correto de usar variedades de porte mais ereto, cuidar do adensamento, cuidar nas aplicações quando for necessária. E o mofo branco, ele tem uma característica de ter uma temperatura em torno de atuar com uma temperatura em torno de 20 a 25 graus e altas umidades. Então, deve-se controlar, principalmente a época de plantio, saber a melhor época para se ter não ter essas condições, né, adequadas ao mofo branco. Embora condições adequadas ao mofo branco é condições adequadas à cultura também. Tomar um cuidado muito especial que no início do florescimento até a formação da vagem é onde ocorre o processo do mofo branco. Então talvez alguns fungicidas mais específicos quando iniciar essa fase da produção do algodão, fase vegetativa para fase reprodutiva. Então, mofo branco é perigoso, é uma doença mais importante no feijão. Tomar muito cuidado com rotação de cultura, né? Soja, feijão, o ideal é uma gramínea pós. Cuidado com o mofo branco. Vamos conferir mais preços no agromercado. O boi gordo apresentou variação de R$ 310 a R$ 315 reais a arroba. O quilo do suíno fechou a semana em R$ 5,77 e o quilo do frango permaneceu em R$ 4,91. Chegou a hora de conferir o que foi destaque nas redes sociais e além de alguns eventos que nós temos também para divulgar para vocês.
Esse primeiro registro é da Maiara e do Ednei, que são lá de Catanduvas, eles têm sítio e produzem, olha só, a gente tem o próximo post também, eles produzem suco de uva integral, além de embutidos lá no sítio deles. Muito obrigada pelo envio de vocês, a gente está doido para provar esses produtos maravilhosos aí. Outro curso que nós trazemos aqui para apresentar para vocês é o de Floricultura Básica, promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel. As inscrições estão abertas. Para quem quiser saber mais, pode entrar no Instagram do Sindicato Rural de Cascavel ou no site. O curso será realizado no dia 23 desse mês até o dia 25. E esse é um evento que vai acontecer no próximo domingo, dia 13, o Costelão Fogo de Chão, na Colônia Esperança, aqui em Cascavel. Vai ter missa, torneio de futebol masculino, almoço contando aí com costelão, churrasco, quem que não gosta, né, professor Celso, de um costelão? Delícia! Muito bem. Vai ter bingo também e até matinê dançante. Para mais informações, o telefone está aí na tela, 99928-9393 e 99822-0548. Esse é um registro que nós recebemos lá no nosso Instagram. Na verdade, a Priscila, @dedapolaca, nos marcou lá no Instagram. E se você quiser marcar o Agrofag também, siga a gente no Instagram, é o @agrofag, o Facebook também, Agrofag. E marca a gente lá, como a Priscila fez aí com esse belo registro. Olha só, o Arnaldo também marcou o Agrofag lá no Story no Instagram, identificando mercado e pesquisa, agronomia FAG em parceria com a empresa Omnia. Esse foi um registro que nós fizemos durante essa semana, nos últimos preparativos para o show rural. Professora Ana Paula, coordenadora de agronomia, o Helmut, coordenador da Fazenda Escola, o Sonda, o Luiz e eu aí conferindo todos os detalhes. Esse é um dos atrativos que nós teremos no nosso estande do Centro FAG. Além de várias atividades que estarão sendo realizadas pelos cursos, nós teremos 2 painéis digitais com muitas informações, alguns takes aqui do Agrofag, além de muitas promoções também, professor. Quem quiser nos visitar lá no show rural está convidado, não é mesmo? Serão bem-vindos. Isso aí. Eu acho que nós finalizamos, então, as nossas redes sociais. Professor Celso, teremos uma semana agitada, com muito trabalho lá no show rural, e eu espero o senhor lá. Bom dia a todos, esperando vocês no show rural com muitas novidades. É isso aí, boa feira a todos e até semana que vem.